Você já imaginou um futuro onde o trabalho é opcional, onde não é necessário mais acordar cedo, bater ponto ou imaginar que no dia seguinte você não terá mais um emprego? Pois então, Elon Musk imaginou esse futuro. Vamos assistir? Say like in the long term, where will things end up? Long term, I don't know what long term is. Maybe it's 10, 20 years, something like that. For me, that's long term. My prediction is that work will be optional. 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 Então, segundo essa visão positiva de Musk, as máquinas vão ser capazes de substituir nós homens em todas as atividades de trabalho. Vão produzir comida, vão produzir equipamentos, tudo o que nós precisamos. Por causa disso, o custo das coisas vai cair drasticamente ao ponto de que nós vamos conseguir viver de uma renda básica universal. Nesse mundo, o trabalho deixaria de ser uma necessidade e passaria a ser uma opção. Porém, entre esse mundo utópico e o mundo que nós temos hoje, existe um ponto de travessia que nós precisamos discutir. Esse período pode ser chamado de transição. É o momento em que as máquinas começam a substituir a mão de obra humana. Mas a humanidade ainda não aprendeu a viver sem a dependência da mão de obra dos trabalhadores. E nesse período surgem as maiores tensões políticas, econômicas e sociais. Algumas pessoas vão perder os seus empregos antes das outras. Motoristas, técnicos, recepcionistas, enquanto outras pessoas vão continuar trabalhando porque as suas atividades são muito difíceis de substituir. Se a gente não tomar o cuidado, pode considerar essas pessoas como descartáveis. Na verdade, elas apenas atravessaram uma ponte que uma hora ou outra todos nós vamos atravessar. Isso não é só uma crise econômica, é também uma crise de dignidade. Por outro lado, vai existir um grupo de pessoas que vai continuar trabalhando, não por escolha, mas por necessidade. Profissionais da saúde, do saneamento, da infraestrutura, da segurança. Eles vão ser os últimos a segurar o mundo antigo de pé. Enquanto muitos já vivem um novo tempo, eles continuam sustentando o velho. Mas existe uma camada ainda mais profunda nesse processo. Mesmo que as máquinas sejam capazes de nos substituir nas atividades do trabalho, algumas pessoas ainda vão controlar partes da realidade. Terra, energia, dados, infraestrutura e espaço para morar. Se o trabalho deixa de ser o centro do poder, a propriedade passa a ser um eixo divisor. E a sociedade não vai ser mais dividida entre quem trabalha e quem não trabalha, mas sim entre quem tem a propriedade e quem depende dessa propriedade para sobreviver. Nessa nova realidade, o dinheiro deixa de fazer sentido, mas a pergunta que fica é: eu tenho o direito de existir nesse espaço que não é meu? E é aqui que a história se bifurca. E a transição pode seguir dois caminhos distintos. No cenário positivo, a transição acontece de forma justa. A tecnologia não apenas produz, ela liberta. A renda básica existe, é justa e garante os recursos necessários de moradia, alimentação, e a propriedade, mesmo existindo, cumpre o seu papel social. A terra, a infraestrutura e a tecnologia se tornam base para um desenvolvimento de uma sociedade justa e equalitária. As pessoas não acordam para sobreviver, acordam para vivenciar, contemplar a arte, praticar esportes, conviver em atividades sociais, uma releitura real do Jardim do Éden. Não um mundo sem desafios, mas um mundo onde o esforço humano é aplicado para o desenvolvimento das suas próprias necessidades reais. Porém, existe um segundo caminho, um caminho onde a transição não acontece de forma justa. Nesse mundo, as máquinas e a inteligência artificial são capazes de produzir tudo, mas quem detém a propriedade das terras, dos bens de infraestrutura, dados e energia segue controlando tudo e submetendo o resto da população a uma condição miserável. As pessoas continuam trabalhando, mas não por necessidade, porque seguem amarradas a um cenário onde lobbies e outras condições atrapalham o desenvolvimento social necessário para garantir o bem-estar humano. É a política da permissão. O mundo se transforma em um neofeudalismo forçado. Castelos de dados, campos de energia e territórios controlados por poucos. E uma maioria que vive no limite dos acessos à margem da sociedade. É como um inferno silencioso, não de fogo e gritos, mas de portões, camadas e níveis. Como nos círculos de Dante, cada camada não pune com dor física, mas com distância. Distância da terra, distância dos recursos, distância da capacidade de escolha. Um mundo onde o castigo não é sofrer, o castigo é nunca pertencer. Na tradição bíblica, o Éden não foi perdido por falta de recursos. Foi perdido por uma ruptura de poder entre escolha e responsabilidade. Talvez a humanidade esteja diante da mesma escolha, não sobre o que a tecnologia pode fazer, mas sobre o que a gente escolhe fazer com o poder que ela nos dá. Para que essa travessia dê certo, nós precisamos fundamentá-la em 3 pilares. Proteção econômica para quem perde o emprego primeiro, reconhecimento social para quem sustenta a travessia até o fim e acesso real aos recursos da vida, não só uma renda universal, mas uma capacidade real de obter todos os recursos que a sociedade é capaz de proporcionar. Talvez o maior desafio não seja criar máquinas inteligentes e capazes de nos substituir, seja
o desafio de criar uma sociedade justa e equalitária a partir desse ponto. A pergunta que fica é, quando nós não precisarmos mais trabalhar, a gente vai construir um novo jardim ou descer para os círculos do inferno? Porque no fim, a decisão não vai ser tomada pelas máquinas, mas por aquilo que nós vamos fazer com a tecnologia que nós mesmos vamos criar. Se gostou do conteúdo, me siga nas redes sociais e até a próxima.